Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Gilmar Mendes, que deixou claro que é inadmissível CPI para inconstitucional, inadmissível CPI contra o STF. Não pode, o STF é o Olimpo, são os deuses do Olimpo, eles não podem ser investigados por ninguém, eles não fazem nada errado. Vocês lembram quando a PF estava fazendo uma operação contra a Fundação Getúlio Vargas, que dizem... Não sei, né? Dizem que tinha alguma ligação com Gilmar Mendes, alguma coisa de palestra e não sei o que lá, e de repente o STF deu a ordem para acabar com tudo e investigar os delegados que estavam investigando a situação da FGV. Não pode investigar o pessoal, pô, eles aí são a elite, né? A elite do funcionalismo público brasileiro, o topo do Olimpo, né? Os deuses do Olimpo. Pois é, mas só que o Lira falou que vai pautar a CPI. E eu vou explicar qual vai ser o truque que o Lira vai fazer. Eu não sei se o Lira assiste meus vídeos, não. Mas ele chegou na mesma conclusão que eu falei no meu último vídeo. É lógico, não vai fazer uma CPI do STF. Não é isso. É uma CPI do Twitter. Para entender por que o Twitter não está respondendo as demandas do STF, né? Vai dar na mesma coisa, vai investigar a mesma coisa. Essa notícia foi sugerida por Lula destruiu nossa moeda, Johnny e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, o Gilmar Mendes ficou todo chateado, cara. Não pode, é inadmissível, inconstitucional abrir uma CPMI, ou uma CPI, no caso, contra o Supremo Tribunal Federal. Não pode, né? E o pessoal já veio todo aqui para corrigir também. A Camila Bonfim falou aqui, ó, o cálculo político feito pelo Lira, o cálculo político foi feito e o Lira sinalizou que não vai ter CPI. O artigo 146 do regimento do Congresso é claro, CPI não pode investigar decisões do judiciário, né? E tá aqui toda certa, não pode, não sei o que lá, né? Oh, mas o Van Hatten está dizendo aqui, ó, olha só, informações corretas. O artigo 146 do regimento do Congresso trata de acesso às galerias, então não é esse artigo que ela está falando, né? Aqui, ó, de fato está aqui, ó, artigo 146 da coisa. Durante as sessões conjuntas, galerias serão franqueadas ao público, não se admitindo espectadores, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou seja, não tem nada a ver com a CPI contra o STF. Aí ele fala aqui, ó, se a jornalista se refere ao artigo 146 do regimento do Senado, mas olha só, a CPI está para ser aberta pelo Lira, na Câmara. Então o regimento do Senado não quer dizer nada, né? Ou seja, é o regimento do Senado, que não é o da Câmara, onde foi protocolado a CPI do abuso. Ele trata de atribuições do judiciário e não de abuso de autoridade, que definitivamente são atribuições não são atribuições de magistrados, né? Então tá aqui, ó. O artigo 146 do regimento do Senado, lembra aquela CPI da Lava Toga e coisa e tal que o pessoal falou que ia investigar no Senado e coisa e tal, acabou não saindo. Um dos argumentos porque ela não saiu é porque justamente a coisa do Senado não permitia. Aqui, ó. Não se admitirá a comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes à Câmara dos Deputados, às atribuições do Poder Judiciário e aos Estados, né? Então isso é no Senado, não tem nada a ver com a Câmara, né? E mesmo aqui, como diz o Van Hatten, né, isso aqui refere-se à CPI atual, que não é a Lava Toga, né? A CPI atual é para avaliar abuso de autoridade, não é para avaliar o judiciário em si, né? E aí, ó, conforme o próprio requerimento que apresentamos, a CPI que propusemos não vai tratar de decisões do judiciário. Esse é o ponto, né? Tratar de decisão do judiciário cai no problema do crime de hermenêutica, que eu já expliquei para vocês, é um conceito jurídico que diz que não pode ter crime de hermenêutica, não existe crime de hermenêutica. O juiz, ele é o soberano na hora de dar a decisão. A decisão que o juiz fez é plena, ampla e restrita e coisa e tal. Aí ele fala aqui que é abuso de autoridade tipificados em lei e cometidos por membros do STF e do TSE fartamente documentados, né? Isso daqui é um problema. Por quê? Porque, no final das contas, a decisão, o ofício que foi enviado pelo Alexandre de Moraes foi uma decisão dele. Vai cair no mesmo caso do crime de hermenêutica, né? Mas a posição dele aqui é que não vai se investigar a decisão, vai se investigar o abuso de autoridade desse pessoal. Eles não tinham embasamento legal para tomar essa decisão. Eu acho isso complicado, tá? Eu acho que isso daí realmente corre risco. Mas, de qualquer forma, isso tudo aqui se aplica ao Senado, não se aplica à Câmara, né?
O Senado já instalou uma CPI do Judiciário em 1999, que investigou e denunciou vários membros corruptos do Judiciário, inclusive o juiz Nicolau dos Santos Neto, o Lalau, pois em Estado de Direito ninguém está acima da lei e da Constituição, né? Ou seja, já houve CPI do Judiciário. Isso daqui é um precedente que eu não tinha me lembrado disso, não lembrava que teve essa CPI. Isso é um bom ponto levantado pelo Van Hatten e bacana, já teve no passado, então, né, perfeito, né? A CPI do abuso de autoridade do STF, do TSE, preenche todos os requisitos constitucionais e é a terceira em uma fila que admite até 5 comissões instaladas concomitantemente. Não há alternativa ao presidente Arthur Lira que não seja sua instalação, como aconteceu com o Rodrigo Pacheco e a CPI da Covid no Senado. O problema todo é o seguinte: no momento que a Câmara fizer isso, instalar a CPI da Covid, o PSOL vai entrar. O PSOL, ou algum partido da oposição, o partido da situação, né, partido de esquerda, vai entrar no STF alegando que é inconstitucional aquela CPI, e aí você vai ter um problema. Por quê? Embora eu concorde que já teve CPI no passado, então por que não pode investigar o judiciário, né? Mas veja, no caso da CPI do juiz Nicolau dos Santos Neto, para quem não lembra, esse juiz era o desembargador do Tribunal Superior do Trabalho em São Paulo, e a acusação contra ele era corrupção, né? Ele teria recebido dinheiro nas obras da construção da sede do TST em São Paulo, se eu me lembro bem, tá? Esse caso é antigo, eu posso ter enganado alguma coisa, mas acho que era isso. Ele teria recebido propina na sede do TST em São Paulo. Aí não tem a ver com decisão dele. Então repara que tem uma diferença aqui, né? Essa CPI que eles estão querendo fazer é sobre o abuso de autoridade do Alexandre de Moraes. Mas foram decisões do Alexandre de Moraes, foram atos que seriam, se isso for configurado errado, seriam crimes de hermenêutica. É complicado esse tipo de coisa, né? Enfim, o ponto meu é o seguinte: uma coisa é você fazer CPI contra membros do judiciário de forma geral. Outra coisa vai ser contra o STF. Porque alguém vai entrar no STF e o STF vai querer, vai melar a coisa. Vai dizer que é inconstitucional, né? Agora, é aquele negócio. Vai depender tudo da macheza do líder da Câmara. Por quê? Porque o STF é aquele negócio. É o que eu falo pra vocês sempre. STF tem poder pra caramba. Juiz, de forma geral, tem poder pra caramba. Mas numa canetinha. No que as pessoas começam a desobedecer às ordens do juiz, e já aconteceu inúmeras vezes, o próprio Renan Calheiros desobedeceu a ordem do STF e ficou por isso mesmo. Não conseguiram fazer nada. O Congresso pode alegar que é uma coisa distinta, é um poder distinto, não se curva ao STF nesse caso, então vai ter a CPI e vai investigar do mesmo jeito, né? Mas pode ter certeza que vai rolar isso, ou seja, vai rolar que quando essa CPI for instalada, alguém vai entrar com uma ação no STF contra a CPI e o STF, 100% de chance, vai dizer que a CPI é inconstitucional. Tem razão? Não tem razão? Não importa, meu amigo. O STF já superou essa coisa de se basear em leis e se basear em Constituição há muito tempo. Não interessa. Virou política pura, não é interesse deles, não vai ter. O Gilmar Mendes já está aqui, ó, dando julgamento anterior ao caso. Ele deveria, inclusive, se declarar impedido no momento de julgar esse caso, porque ele já está dando opinião antes, então ele não pode julgar o caso que ele já deu opinião sobre ele, né? Quando ele diz que é inadmissível e inconstitucional abrir CPI contra o STF, se abrirem a CPI agora e isso for parar no STF, ele não pode votar, né? Ele já abriu o voto dele. Enfim, então essa é a situação aqui. O Van Hatten coloca aqui a explicação do pedido de CPI, coisa e tal, e eu acho que ele está correto com uma exceção, como eu falei para vocês. O problema é que o abuso de autoridade do Alexandre de Moraes se deu numa decisão como magistrado, como juiz. Por mais que seja uma decisão errada, por mais que eu concorde que ele tenha cometido abuso de poder, nesse caso, vai ser difícil isso daí. O mundo jurídico tem esse negócio de crime de hermenêutica em muito alta conta, que não pode, e não sei o que lá, e vão ignorar esse tipo de coisa, vão dizer que não tem causa isso daí. Mas aí, olha que coisa. Quando eu fiz o meu vídeo, o vídeo que eu fiz antes sobre o Lira e coisa e tal, de ontem, né? Eu falei isso, olha, o Lira tem uma solução muito fácil para isso. O Lira pode simplesmente não abrir CPI do STF, abrir CPI das plataformas digitais. Vamos entender o que está acontecendo. Por que tantos perfis estão caindo nas redes digitais? Por que tanta gente está sendo bloqueada nas redes digitais? O que está acontecendo para a CPI? Então a CPI não é sobre o STF, não é sobre a decisão do Alexandre de Moraes, é sobre as
as empresas de mídia digital. E aí todas elas vão ser chamadas no Congresso e vão ter que apresentar a motivação para ter bloqueado a conta das pessoas, para ter proibido pessoas de postar e esse tipo de coisa. O que essas empresas vão fazer? Elas vão dizer, foi por ordem do STF. Aí é outra história totalmente diferente, né? Não é uma CPI para investigar o STF, é uma CPI para investigar as mídias digitais no Brasil. E aí, né, que vai entrar o STF no meio, vai ser uma coisa contingente, porque essa vai ser a desculpa que as mídias sociais vão dizer para estarem bloqueando as pessoas. E eu falei isso no meu vídeo de ontem do Lira, e curiosamente, olha só o que o Cláudio Dantas fala aqui, ó. Arthur Lira só pauta a CPI do abuso de autoridade se houver ajuste de foco, ou seja, vai ser a CPI do X, a CPI do Twitter. Né? A ideia que eu falei, não vamos fazer uma CPI do STF, vamos fazer uma CPI das plataformas digitais, que vai chegar no STF do mesmo jeito. E enorme mobilização social. Então, pessoal, dia 21 agora, importante a gente estar na manifestação do Bolsonaro, e mais do que isso, já preparar a próxima manifestação pela CPI das plataformas digitais, pela CPI da censura nas plataformas digitais, que é uma coisa absurda, realmente, a gente precisa entender o que está acontecendo isso daí, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, mas eu gostei da pauta do Lira, que o Lira tá puto com Lula, então é bem possível que ele paute esse negócio mesmo. O pessoal tá brincando aqui, ó, o Lula já liberou o dinheiro, ele não vai pautar, aqui políticos têm preço e coisa e tal. De novo, não tô descartando isso não, tá? Isso aqui pode ser só um preço caro do Lira. O Lira tá exigindo muita coisa, se o Lula pagar, acaba a coisa. Não tô descartando isso não. Mas o fato é que o Lira tá chateado com o Lula, e o Lira tem pressa, porque o Lira sabe que o mandato dele vai até o final, o início do ano que vem. Início do ano que vem tem que ter outra pessoa. Ele tem que deixar uma marca forte para conseguir fazer o sucessor. Então, eu acho que tem chance, hein? Tem chance de sair essa CPI, vai ser uma coisa boa. E olha só quem está nessa história também, o Valdemar está negociando o apoio do PL para a sucessão do Lira. Ou seja, o Lula, o PT já falou que não vai apoiar o Lira, mas só que a maior bancada é do PL, né? O PL pode, apoiando o Lira, manter ele na presidência. Ele não, né? Ele não pode se reeleger mais, mas pode colocar o candidato dele na presidência da Câmara, né? Olha só, eu tô achando que tem chance de sair essa CPI, hein? Tô torcendo por isso daí. E essa notícia aqui saiu depois, eu resolvi acrescentar nesse vídeo para deixar um recado importante, né? O Lula liberou 2,4 bilhões de emendas para tentar segurar a base lá, segurar o pessoal no Congresso, né, acabar com a pauta bomba e coisa e tal. E aí muita gente está falando, agora acabou, agora o Lira vai ser pago, né, vão pagar o Lira e coisa e tal. E aí duas coisas, primeiro que não, tá, esse dinheiro aqui é para políticos aliados, então não é para o Lira propriamente dito, né. Mas o Lula pode mandar dinheiro pro Lira e o Lira vai se calar, vai ficar quietinho, vai aceitar o que o Lula faz. Gente, pra gente é indiferente isso, tá? Por quê? Porque nos dois casos a gente ganha. Se o Lira não se entender com o Lula e abrir a CPI do STF, a CPI das redes digitais, das redes sociais e coisa e tal, a gente ganha, porque é isso que a gente quer. Se o Lira cobrar caro do Lula para não abrir essa coisa, a gente ganha também. A gente está enfraquecendo o governo Lula. Então, no final das contas, qualquer que seja o resultado, a gente deve apoiar o Lira nisso daí. Sim, eu sei, o Lira é um sacana, é um mercenário e não sei o que lá, e quer dinheiro e coisa e tal. Mas lembra, tem que separar isso daí da estratégia, né? A estratégia nossa nesse momento é enfraquecer o governo Lula, enfraquecer o STF. Então, independente, não interessa se o Lira vai se vender, ótimo, assim, não é o que eu quero é que ele abra a CPI das redes digitais, mas também é vitória pra gente se o Lira se vender pro Lula, porque ele vai se vender mais caro. Então qualquer que seja a situação, a nossa ideia é essa, a gente tem que apoiar o Lira nisso. Eu acho que no dia agora 21, né, amanhã, lá com o Bolsonaro, não vai poder faixa, o Bolsonaro pediu para não ter faixa, então ok, vou respeitar isso daí. Só o fato de ter um monte de gente já vai mandar um recado muito claro lá pro exterior, não precisa de faixa para nada, mas a gente podia marcar um outro encontro aí nos próximos dias, justamente para focar nesta pauta específica da CPI do Twitter, a CPI das redes sociais, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.